Se te dizem que terapia é só religião, então veja esse vídeo. Olá, eu sou Graciele Buzin, sou terapeuta holística e consteladora sistêmica familiar. Eu estou aqui para compartilhar algo que pode transformar completamente a sua visão sobre a prática terapêutica holística. Imagine transformar a sua paixão por terapias em um negócio próspero, que gera mais de 10 mil reais por mês. Mas o que é ser um terapeuta holístico? Não é apenas tratar o corpo ou a mente, mas sim abordar o ser humano como um todo, integrando as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ser terapeuta é como ser um artesão, moldando cuidadosamente cada aspecto da vida de alguém para promover equilíbrio e bem-estar, sem necessariamente vincular isso a uma prática religiosa específica. É sobre ser um guia em uma jornada de autoconhecimento e cura, respeitando a individualidade de cada cliente. Se você já ouviu alguém dizer que terapia holística é apenas religião, ou se você mesmo já se sentiu confuso sobre como separar esses conceitos, saiba que você não está sozinho. Esse é um tema que gera muitas dúvidas, não apenas entre os clientes, mas também entre os próprios terapeutas holísticos. O que eu quero fazer hoje é desmistificar essa ideia e trazer uma clareza sobre o que é de fato, sobre o que significa a terapia holística. Vamos falar sobre o que ela realmente é e como ela pode ser usada de uma maneira prática e profissional, sem confundir com religião ou crença pessoal. Muitas vezes, a confusão surge porque a terapia holística trabalha com a totalidade do ser, o corpo, a mente e o espírito. E quando mencionamos o espírito, algumas pessoas rapidamente associam isso à religião. Mas na verdade é que quando falamos de espírito na terapia holística, estamos nos referindo a dimensões energéticas e emocionais do ser humano, que transcendem a crenças religiosas. A terapia holística é uma prática profissional que utiliza diversas ferramentas para promover o bem-estar, o equilíbrio, a cura, sem impor nenhum sistema de crenças. Pense em práticas como acupuntura, aromaterapia, coniterapia e mesmo a própria constelação familiar. Todas essas abordagens têm raízes em conhecimentos ancestrais e funcionam com base no equilíbrio de energias, mas não existe nenhuma afiliação religiosa ou espiritual específica. São técnicas que podem ser usadas por qualquer pessoa, independentemente da sua crença. E isso é fundamental para diferenciar o aspecto profissional da terapia holística da religião. Agora, uma das maiores dores que muitos terapeutas enfrentam é justamente essa. Como explicar para os seus clientes, para os seus amigos ou familiares que a terapia holística é uma prática profissional e não uma crença religiosa. Isso pode ser muito desafiador, especialmente quando você se depara com pessoas que já têm preconceitos formados, que acreditam que se trata de algo místico ou ligado à fé. Eu sei o quanto é difícil. Eu também já estive nessa situação, tendo que explicar repetidamente que o que eu faço é baseado em técnicas e estudos, e não em doutrinas ou religiões. Quando tentamos explicar esse conceito, parece que estamos navegando em águas turvas. A linha entre a espiritualidade e a prática profissional se mistura, gerando muitas incertezas. E essa confusão não é só frustrante, mas pode também nos afastar de clientes que, de outra forma, poderiam se beneficiar imensamente das terapias. E é aqui que entra o nosso papel como educadores. Um dos passos mais importantes para superar essa confusão é assumir o papel de educador. Explicar de uma maneira clara e acessível o que nós fazemos como terapeutas holísticos. Uma boa forma de abordar isso com os clientes é trazer exemplos concretos e práticos. Por exemplo, quando um cliente vem até você buscando alívio para uma dor física ou emocional,
você pode mostrar como a terapia holística aborda o problema de maneira integrada, considerando não apenas o sintoma físico, mas também os aspectos emocionais e energéticos que podem estar ligados àquela dor. Explique como as técnicas que você utiliza têm respaldo em estudos, experiências e práticas que não exigem o que o cliente acredita ser algo específico, apenas que esteja aberto ao processo de cura. A ideia aqui é mostrar que o cliente não precisa ter uma determinada crença para se beneficiar da terapia, apenas estar disposto a cuidar do corpo, da mente e das emoções de forma integrada. Outra dor muito comum é o receio de que essa confusão de terapia holística e religião possa afastar clientes que buscam uma abordagem mais neutra e profissional. Isso é compreensível. Sabemos que muitos clientes chegam até nós buscando soluções para questões emocionais, físicas ou energéticas, mas não querem sentir que estão se envolvendo em algo que vai contra suas próprias crenças. Esse medo pode nos deixar inseguros, mas é aqui que entra a importância de uma comunicação clara. Mostre que a terapia holística é inclusiva e que qualquer pessoa, de qualquer origem ou crença, pode se beneficiar dela. Seja transparente desde o início. Explique o que o cliente pode esperar, quais são os métodos que você vai utilizar com esse e como esses métodos se aplicam ao seu bem-estar. Isso vai te ajudar a estabelecer uma relação de confiança com o cliente e a eliminar possíveis preconceitos. Eu também já passei por isso. Eu entendo perfeitamente o quão frustrante pode ser sentir-se preso entre esses dois mundos. Mas saibam que a chave para superar essa confusão é educar e esclarecer. Como terapeutas, temos a responsabilidade de mostrar que o que fazemos é muito mais do que uma crença. É uma prática profissional, baseada no cuidado integral com o ser humano. Quando você começa a separar esses conceitos e comunica isso de forma clara, a sua prática cresce e você começa a atrair os clientes certos, aqueles que realmente precisam da sua ajuda e que estão prontos para se beneficiar das suas técnicas. Lembre-se, terapia holística é para todos e o seu trabalho é de valor inestimável. Superar essas dores relacionadas à percepção da terapia holística foi para mim como encontrar um farol numa noite escura. No começo eu me sentia perdida, tentando explicar a verdadeira essência do meu trabalho para pessoas que já tinham opiniões formadas e muitas vezes erradas. Era como se eu estivesse constantemente lutando contra uma maré de desinformação, tentando mostrar que a terapia holística não é uma prática religiosa, mas sim uma abordagem integrativa que coloca o ser humano no centro. Mas aos poucos, algo começou a mudar. A chave, como eu descobri, estava na educação, tanto de mim mesma quanto daqueles que eu queria alcançar. Uma coisa que fez toda a diferença para mim foi perceber que mais do que tentar explicar ou argumentar, eu podia mostrar resultados concretos. Quando comecei a compartilhar as minhas próprias experiências e os resultados dos meus clientes e o que eles estavam tendo com a terapia holística, algo mudou. Eu deixei de lado a necessidade de convencimento e passei a focar em demonstrar o impacto real que essas terapias tinham. Ao mostrar de maneira prática e direta os efeitos positivos que surgiam através das técnicas que eu utilizava, eu comecei a construir uma confiança natural nos meus clientes. Não era mais sobre acreditar ou não, mas sim sobre ver os benefícios acontecendo. Isso não apenas educou meus clientes, mas também reforçou o entendimento que a terapia holística é uma prática profissional com resultados mensuráveis e tangíveis.
Eu sei o quanto pode ser desafiador e explicar o que é uma terapia holística de forma clara, sem que ela seja confundida com religião. Por muito tempo, eu mesma lutei com isso. Muitas vezes, quando começava a explicar que eu trabalhava com energias, com o equilíbrio do corpo, da mente, do espírito, as pessoas automaticamente associavam isso a crenças religiosas, como se fosse distante de uma prática profissional. Esse foi um dos maiores obstáculos que eu enfrentei. E é algo que muitos terapeutas holísticos ainda enfrentam diariamente. Mas quando eu comecei a educar os meus clientes, os meus amigos e até os meus familiares, explicando que a terapia holística é uma abordagem integrada de cuidado com o ser humano, onde não há espaço para dogmas religiosos, eu percebi que era possível romper essa barreira. O segredo era comunicar de forma acessível e mostrar com exemplos práticos como a terapia holística se encaixa perfeitamente em uma abordagem científica e humanista ao bem-estar. Um dos momentos mais importantes da minha jornada foi quando eu percebi que, para educar os outros, eu precisava primeiro educar a mim mesma. E então eu comecei a buscar conhecimentos de diversas fontes, desde cursos, livros sobre terapia holística, até conversas com outros profissionais. Eu queria entender profundamente, não apenas as técnicas, mas também a base teórica e científica por trás de cada uma delas. Isso me deu uma nova confiança. Quando eu comecei a compartilhar esses conhecimentos com os meus clientes, tudo ficou mais fácil. As explicações fluíam de uma forma mais natural e eu não sentia mais a necessidade de convencer ninguém. Ao contrário, os meus clientes passaram a se sentir mais seguros e confiantes no processo, porque viam que havia uma fundamentação por trás de cada técnica que eu usava. Foi um momento, um verdadeiro divisor de águas para mim. E aqui entra outra lição importante. A educação, ela precisa ser contínua. Eu nunca parei de estudar, de buscar novas formas, de entender e aplicar as terapias holísticas, porque eu sei que quanto mais eu souber, mais eu poderei ajudar os meus clientes. E isso também os educa, já que eles percebem que o trabalho que eu faço é sério, com embasamento e resultados concretos. Outro ponto essencial foi me cercar de outros profissionais que compartilhavam da mesma visão. Estar em contato com terapeutas que também enxergam a terapia holística como uma prática voltada para o bem-estar do ser humano e não como uma doutrina, foi fundamental para o meu crescimento. Ao trocarmos experiências e aprendizados, eu consegui não apenas expandir os meus conhecimentos, mas também fortalecer a minha confiança naquilo que eu estava oferecendo. Essa rede de apoio foi essencial para que eu conseguisse enfrentar as dúvidas e as objeções que surgiam, tanto de clientes quanto de pessoas próximas. E com isso, eu pude educar ainda mais gente sobre o verdadeiro valor da terapia holística. Com o tempo, essa abordagem educativa e a confiança que eu fui ganhando no processo resultaram em uma base de clientes mais sólidas e informada. Eu passei a atrair pessoas que realmente buscavam uma abordagem terapêutica profissional, centrada no bem-estar e no equilíbrio, sem medo de confundir isso com religião. E com essa base de clientes bem informada, o meu negócio cresceu. A confiança mútua que construímos se tornou a base para o sucesso que eu desejava desde o início da minha jornada. No final das contas, o que eu aprendi é que superar as dores de não ser compreendido ou ser confundido com algo que você não é uma questão de educar, de mostrar com clareza e exemplos práticos o valor do que fazemos. E ao fazer isso, você não apenas ganha mais confiança em si mesmo, mas também atrai clientes que estão verdadeiramente alinhados com o que você oferece. Deixe-me contar um pouco da minha história. Quando eu comecei a minha carreira como terapeuta holística,
Muitos dos meus amigos e até alguns clientes associavam o que eu fazia com práticas religiosas específicas. No início, eu senti que precisava constantemente me explicar, como se estivesse nadando contra a corrente, tentando convencer as pessoas de que o que eu fazia era diferente do que elas pensavam. No entanto, ao invés de desistir, eu decidi aprofundar o meu conhecimento e encontrar maneiras de comunicar claramente. Embora eu respeitasse todas as crenças, a minha prática era focada no bem-estar integral do indivíduo, sem ligação com qualquer doutrina religiosa. Foi como aprender a navegar com o vento a meu favor, usando as palavras e a educação para guiar as pessoas na direção certa. Agora vamos falar mais detalhadamente sobre a diferença entre terapia holística e religião. É comum que, quando mencionamos práticas holísticas ou terapias energéticas, as pessoas associem essas práticas a crenças religiosas. No entanto, a terapia holística é algo completamente diferente. Ela se baseia em uma abordagem integrativa, que trata o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito, e utiliza técnicas variadas que vão desde a acupuntura, a meditação, passando por terapias corporais, emocionais, energéticas. O foco está na saúde e no bem-estar, e não em qualquer prática religiosa. Então, o que é exatamente a terapia holística? Pense nela como um guarda-chuva, que abrange diversas técnicas que buscam equilibrar o ser humano em diferentes níveis, de físico, mental, emocional e energético. A ideia aqui é tratar a pessoa como um todo, ao invés de focar apenas em um sintoma isolado. Por exemplo, se uma pessoa chega com uma dor nas costas, uma abordagem holística não vai apenas tratar a dor física, mas também vai investigar se há questões emocionais ou energéticas que estão contribuindo para essa dor. A grande diferença é que isso não requer nenhum tipo de crença religiosa, apenas o compromisso com o processo de autocuidado e autocura. Vamos abordar a diferença essencial entre terapia holística e religião. A terapia holística é uma prática profissional que busca promover o bem-estar geral, usando métodos baseados em ciência e em práticas tradicionais de cura. Diferente da religião, que se baseia na fé, no culto à divindade, a terapia holística não exige que o cliente acredite em algo específico. Ela funciona de maneira independente das crenças pessoais de cada um. Para deixar isso claro, eu vou citar uma definição da Associação Americana de Psicologia, a APA, que considera que a terapia holística é uma abordagem complementar, com bases científicas que ajuda a tratar problemas físicos, emocionais e mentais. Segundo a APA, essas práticas complementares, como meditação, massagem terapêutica, acupuntura, reiki, coniterapia, são reconhecidas por seus efeitos benéficos sem a necessidade de adesão a qualquer crença religiosa. Isso já demonstra que estamos falando em uma abordagem séria e fundamentada. E para quem ainda tem dúvida sobre a validade da terapia holística, é importante ressaltar que ela tem sim respaldo científico. Um estudo publicado no Journal of Holistic, uma revista voltada para a integração das práticas holísticas à medicina ocidental, demonstrou que técnicas como a meditação e a massagem têm efeitos comprovados na redução do estresse e na melhora da qualidade de vida dos pacientes. Esses são resultados mensuráveis e observados em contextos clínicos, o que reforça a ideia de que a terapia holística não depende de fé ou espiritualidade, mas de práticas que podem ser estudadas e comprovadas cientificamente. Além disso, temos também o exemplo de Barbara Brennan, a autora do famoso livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo da energia humana. Brennan, que tem formação científica em física,
argumenta que a cura energética pode ser aplicada de forma sistemática, seguindo princípios da física quântica e da biologia energética. A abordagem dela é puramente científica, baseada na ideia de que todos nós emitimos e absorvemos energia. Esse conceito não tem qualquer vínculo com religião. É uma aplicação direta de princípios físicos e biológicos que funcionam de forma independente das crenças religiosas de cada pessoa. Então, por que ainda existe tanta confusão entre terapia holística e religião? A resposta muitas vezes está na falta de compreensão sobre o que é realmente a terapia holística. Como terapeutas, é nossa responsabilidade educar nossos clientes e o público em geral sobre essa diferença. É importante explicar que, embora trabalhemos com o conceito de energia e com o bem-estar do espírito, estamos tratando o ser humano como um todo, físico, mental, emocional e energético. Não estamos impondo uma crença, mas sim utilizando práticas que têm o objetivo de restaurar o equilíbrio e promover a cura. Imagine um cliente que vem até você com uma dor de cabeça constante. Uma abordagem holística pode incluir técnicas como a coneterapia, a acupuntura, para aliviar a dor física, meditação para acalmar a mente e talvez até a aromaterapia para ajudar no relaxamento. Em nenhum momento essa prática depende de uma crença espiritual ou religiosa. O objetivo é reequilibrar o corpo e a mente de uma forma integrada, utilizando técnicas que comprovadamente ajudam a reduzir o estresse e a aliviar os sintomas. E tudo isso sem exigir que o cliente tenha qualquer fé ou adesão religiosa. Por isso é essencial que, como terapeutas, sejamos claros e transparentes ao comunicar aos nossos clientes a natureza do nosso trabalho. Muitas vezes, basta uma explicação simples sobre o que fazemos e como fazemos para que as pessoas percebam que não estamos trabalhando com religião, mas com técnicas e métodos que visam o bem-estar completo. No final das contas, a terapia holística é como uma árvore robusta que oferece sombra e abrigo para todos que se aproximam, independentemente de suas crenças. O objetivo é sempre o bem-estar e o equilíbrio e a cura. Ao estabelecer essas distinções para os nossos clientes, nós não apenas educamos, mas também ajudamos a desmistificar a prática, tornando-a acessível e compreensível para todos. Isso amplia o alcance da terapia holística e permite que mais pessoas se beneficiem dessa prática incrível, sem medo ou confusão de estarem aderindo a algo que vai contra suas crenças pessoais. Obrigada por dedicarem esse tempo a explorar comigo esse tema. Espero que as informações compartilhadas tenham ajudado a esclarecer a diferença entre a terapia holística e a religião. E que você se sinta mais confiante para comunicar essa diferença para os seus clientes e para a comunidade em geral. Eu compartilho essas reflexões e informações porque eu acredito profundamente na importância de educar tanto terapeutas quanto o público sobre o que realmente é a terapia holística. Pense nisso como acender uma vela em um ambiente escuro. A vela que você compartilha ilumina o caminho, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Estou aqui para garantir que cada vez mais pessoas possam compreender o valor e a importância dessa prática, desvinculada de qualquer religião. É um trabalho que exige dedicação e conhecimento. E eu sinto que ao ajudar outros terapeutas a entenderem e a comunicarem isso de forma clara, estamos todos contribuindo para um campo mais respeitado e reconhecido. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. A jornada do terapeuta holístico é cheia de descobertas e desafios, como uma grande saga que nos leva a explorar diferentes aspectos do nosso ser e da nossa prática.
Hoje, conversamos sobre a importância de desvincular a terapia da religião. Mas isso é apenas uma parte do nosso caminho. Existem muitos outros passos para se tornar um terapeuta completo e autêntico, capaz de transformar vidas com profissionalismo e empatia. Continue explorando, aprendendo e crescendo. Lembre-se sempre, a terapia holística é uma prática profissional e poderosa que pode transformar vidas, independentemente das crenças pessoais. Cuide-se bem e continue fazendo a diferença no mundo. Até a próxima!